É praticamente impossível encontrar algum alimento, comida, refeição que não tenha cebola em sua composição, principalmente no tempero, né? Dada a importância onipresente da cebola nos últimos anos, sua produção passa a adotar híbridos para garantir qualidade e reduzir perdas. Vamos falar mais sobre essa revolução tecnológica no programa de hoje. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Samuel Santana, especialista em bulbos e raízes da AgriStar do Brasil. Um prazer recebê-lo, Samuel. Oi, Joyce, é um prazer poder falar com vocês. O cultivo de cebola passa por uma revolução tecnológica com a expansão dos híbridos, garantindo qualidade e reduzindo perdas para o produtor. Em 2024, a produção ultrapassou 1,6 milhão de toneladas. Qual o motivo do crescimento na produtividade de cebola nos últimos anos, hein, Samuel? Bem, Joyce, a utilização dos híbridos tem possibilitado aos produtores ganhos, né, em produtividade, qualidade, né? Então, a utilização das cebolas híbridas tem possibilitado esse ganho em produtividade aí por hectare. E se é bom para o produtor, aumenta aí a produtividade, melhora a rentabilidade para o produtor, também o preço no supermercado é mais atraente para o consumidor, né? Depende muito da oferta e procura, né? E sempre vai rodar nessa escala. Então, excesso de oferta, preços menores, baixa oferta, preços maiores, então fica nessa oscilação, né? Agora, a adoção de híbridos aí tem uma importância, justamente porque ela acaba aí tornando um produto mais resistente, né? Um cultivo mais interessante para o produtor. Bem, com a utilização dos híbridos, mais uma vez chama atenção, né, pelo potencial produtivo que os híbridos apresentam em comparação à variedade comum. Então, a média nacional de produção de uma cebola comum OP vai entre 20 a 30 toneladas, enquanto as cebolas híbridas, o produtor atinge de 60 até 120, 130 toneladas com facilidade, né, a depender do nível tecnológico, as condições climáticas favoráveis. Então, a utilização do híbrido tem favorecido muito, né? E principalmente em rentabilidade, pois o produtor consegue um romaneio, ou seja, cebolas com maior classificação de caixa 3, que é o que remunera melhor o produtor. E o gosto é o mesmo, né? Porque a dona de casa não percebe diferença nenhuma, né? Olha, as variedades comuns são mais pungentes, são mais, vamos traduzir isso, é mais ardida. A dona de casa lembra muito bem quando ela vai fazer um prato, ela corta uma cebola comum, ela geralmente ela chora, né? Vamos dizer assim, sai as lágrimas dos olhos, enquanto os híbridos, né? Essa pungência é menor, então você não tem tanto problema de ficar lacrimejando, né? Então, com híbrido a gente chora menos. Exato. Ô Samuel, e a gente está falando aí de quanto tempo mais ou menos que os híbridos estão aí na produção de cebolas aí no agro brasileiro? Olha, já tem aproximadamente 20 anos que se trabalham com híbridos no Brasil, né? E o produtor veio aprendendo a trabalhar, né? Foi essa transição da OP, da variedade comum, o híbrido. Então, houve aperfeiçoamento no sistema de irrigação, técnicas de nutrição, a irrigação com fertirrigação, semeadoras de precisão. Então, no decorrer do tempo, veio se evoluindo, né, tecnicamente e tecnificando cada vez mais o produtor e tornando cada vez mais profissional esse cultivo. E os híbridos, eles permitem assim uma padronização melhor, no caso da cebola, por exemplo, no tamanho, na cor, fica um produto mais bonito? Exatamente. Bom, hoje, né, buscamos no trabalho de desenvolvimento que eu faço e os demais que fazem trabalho de desenvolvimento, buscamos atender à necessidade que o mercado exige, ou seja, mais coloração, o produtor, né, uma cebola que seja mais tolerante a doenças, que produza mais, que aguenta mais o adensamento, vamos dizer, outra grande diferença, né, de uma variedade comum para uma híbrida, que os híbridos eu consigo trabalhar com populações de até 1 milhão e 200 mil plantas por hectare, a depender da região, enquanto numa variedade comum
não passa de 300, 400 mil plantas por hectare, né? Então tem se tornado cada vez mais eficiente a utilização do solo, né? Então eu consigo, numa mesma área, mais plantas por metro quadrado. Por que Minas, Bahia e Santa Catarina se mantêm aí como líderes na produção nacional? Minas Gerais, Goiás, a própria Bahia, né, são regiões distintas, mas regiões que trabalham com os híbridos, né, e cada híbrido posicionado uma época do ano, a gente tem esse trabalho de posicionar e sendo sempre o mais assertivo possível, né, em relação ao posicionamento do material a potencial produtivo. Então, como eu disse, há áreas de cultivo aí no Cerrado, aí, tirando 100, 120 toneladas, na Bahia também 100 toneladas, 120 toneladas. Então, são áreas, por exemplo, o Cerrado, né, altamente tecnificado, e então a gente consegue atingir altas produtividades. A Topseed Premium, uma linha de sementes de alta tecnologia, é isso que ela torna ela líder no mercado. Sim, hoje nós temos cebola de norte a sul do Brasil, nós temos um material indicado para cada região do país em sua determinada época de cultivo. Ou seja, tem materiais que se adaptam muito bem às temperaturas mais elevadas no Nordeste, eu tenho materiais para dias curtos, vamos dizer aqui na região do Cerrado, do São Paulo, eu tenho materiais para a região sul do Brasil. Então nós temos hoje no portfólio cerca de 12 materiais híbridos que atendem essa demanda, essa necessidade do produtor. Então, nós buscamos material mais produtivo, mais tolerante à raiz rosada, por exemplo, que é um fungo que ataca a raiz da cebola, material mais escuro, de coloração mais escuro, material mais claro, material de coloração roxa. Então, buscamos ter no portfólio materiais que atendam à necessidade desses produtores a nível de Brasil. E qual que é a diferença aí entre os híbridos Samurai, Catena, Canarana e por que eles se destacam entre outros? Bem, eu vou começar por Canarana, né, que é um material que nós temos no portfólio e trabalhamos ele posicionado na região Nordeste. Os semeios agora do segundo semestre, né, inicia-se em agosto e se estende até fevereiro, né. Então é material que tolera mais temperatura, né, principalmente pensando na região Nordeste, na região de Irecê, Petrolina, né, regiões quentes, no Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, são materiais que toleram, é um material que tolera muito essa temperatura mais elevada, né, tem um sistema radicular bem agressivo, e o grande destaque que o material apresenta, além do teto produtivo elevado, né, tem áreas aí que nós temos relatos de 90% de cebola de classificação caixa 3, né, que é o que mais paga para o produtor, e a coloração, é um material diferente, né, aparentemente ele tem uma coloração de casca pinhão, isso chama muita atenção, brilha o material quando está numa gôndola de supermercado e acaba atraindo mais, né, o olhar do consumidor quando ele vai numa gôndola de supermercado. Catena também é um material lançamento, né, que nós já estamos trabalhando com ele na região do Cerrado, já tem 2 anos, Cerrado, São Paulo. É um material também que vem agregar, principalmente para os semeios do dia curto, né, vamos dizer que nessas regiões se iniciam a partir de março até maio, e é um material que chama muita atenção do produtor pela qualidade, né, material de formato arredondado e a coloração de casca muito escura, pinhão também, então forma 6, 7 camadas de casca, é um material muito firme, compacto, tolera também a colheita mecanizada. Esse ano nós tivemos muitas áreas colhidas desse material, né, utilizando a mecanização e com muito sucesso, pois trata-se de um material muito firme, né, então é um material que se adequa à colheita mecanizada, aguentando, vamos dizer assim, os impactos que a máquina faz, né, durante o processo de colheita. Então é um material que tem essa grande adaptabilidade. E Samurai é um material que se adapta também na região de São Paulo, Minas, Goiás, Bahia, até o Rio Grande do Norte. Então é um material que também chama muita atenção, né? É um material precoce, com teto produtivo elevadíssimo, já tivemos áreas de 90, 120, 130 toneladas por hectare. Então é um material precoce que agrega qualidade de casca e potencial produtivo elevado. Nem todo mundo tem familiaridade com o digital, mas todo brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo de verdade. Vem aí a Oeste TV. Assine a Oeste. Faça parte dessa história.
desafios aí que o produtor enfrenta ao migrar das tradicionais para os híbridos? Bem, Joyce, o que eu digo, tem que quebrar esses paradigmas, né? Que o material, o híbrido, ele apresenta em comparação ao OP. O material híbrido ele exige menos nutrição, digamos assim, principalmente com adubação nitrogenada, a gente sente alguma dificuldade do produtor que vem da tradicional para a híbrida, acostumado a utilizar uma ureia, não que não possa utilizar, mas não na mesma quantidade que é utilizada. Então, se utiliza menos, vamos dizer assim, menos nitrogênio, né? O produtor vai utilizar, e às vezes acaba o excesso de nitrogênio atrapalhando qualquer híbrido, né? Porque vai deixar a parede celular da planta mais mole, tá? Ela fica mais propensa a um vendaval, por exemplo, como ela está mais mole, a planta cair. Então, existem esses paradigmas, né, que precisam ser quebrados. Mas o híbrido vem para aumento de produtividade, classificação, qualidade. Então, o híbrido vem para, de fato, né, ficar nessas regiões. Então, é um trabalho, é um desafio nosso, né, sempre estar trazendo essa tecnologia para o produtor. Muitos produtores que vêm do tradicional também é acostumado, às vezes, com transplante de muda ou bulbinho e tal, e nós utilizamos, não que não possa ser utilizado com o híbrido, essas técnicas de cultivo, né? Mas uma semeadora de precisão, você consegue, de fato, trabalhar com o stand que você deseja, 700, 800, 1 milhão de plantas por hectare, tá? Então, um desafio também ao utilizar um material híbrido, o produtor se adequar ao maquinário, ao sistema de irrigação, né? Uma microaspersão, um pivô central, um gotejo, como no caso da Bahia, é muito utilizado. Você explicou aqui, então, cada tipo ele se adequa mais, né, adequa melhor em cada região. E que características são essas aí que determinam a escolha de um híbrido para cada região? Esse trabalho, até chegar no produtor, né, no produtor do campo, existe um trabalho de pesquisa de anos, né, antes de estar lançando esse material comercial. Então, nós temos 4 estações experimentais, né, no Brasil. Então, nós fazemos esse trabalho mensalmente de estar semeando nessas regiões estratégicas para ver qual material se adequa, né, naquela época de semeio, com aquelas condições climáticas. E aí, a partir do momento que nós aprovamos internamente esse material, nós, em parceria com os produtores, nós fazemos as áreas externas. Então, nessas áreas externas servem para validar, né, os produtos junto ao produtor. Então, foi trabalhado de 4, 5 anos, às vezes, dentro da estação experimental, para depois ir para fora para virar um material comercial. Então, são anos de pesquisa até trazer o produto para o produtor e falar com clareza, afirmar, você pode trabalhar tal época até tal época em tal região. Então, nós temos esse trabalho de posicionar os materiais de acordo com a região, né, porque são testados nas estações experimentais, para trazer a máxima segurança possível para o produtor e ele explorar o máximo potencial produtivo de cada material. Então, nós temos esse cuidado de posicionar os materiais, são anos, de fato, de pesquisa, né, até o material se tornar, de fato, comercial. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também.
Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 7.1 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Como a mecanização da colheita tem transformado a rotina nas propriedades produtoras? Bem, ultimamente, né, a mão de obra tem sido cada vez mais escassa, né, e principalmente no serviço mais braçal, aí, na colheita, por exemplo, e às vezes os produtores têm esse problema de encontrar a mão de obra, né, disponível naquele momento. Então, nos últimos 2 anos, a mecanização tem se tornado uma realidade, né, na região do Cerrado, por exemplo, onde o produtor já tem utilizado muito essa técnica. Utiliza-se ainda a mão de obra manual, mas a mecanização veio para ficar. Grande parte dos produtores já adquiriram máquinas para realizar a colheita. Então, na parte de pesquisa, o que me cabe, o que nos cabe, né, é buscar materiais cada vez mais firmes, né, com mais qualidade de casca, que seja altamente produtivo, mas a mecanização é um caminho sem volta para esses produtores. O produtor, quando está, vamos dizer assim, engasgado, enforcado ali, o preço está bom, não tem mão de obra suficiente para colher, ele utiliza a máquina. Uma máquina consegue colher de 1 a 1,5 hectares por dia. Então, ela faz um bom trabalho, ela colhe 80 a 100 toneladas por dia. Então, a máquina é altamente eficiente. Da porteira para dentro com Frederico Dávila. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Joyce. Obrigado a você que está aqui conosco toda terça-feira conhecendo Da Porteira para Dentro. O clima sempre foi um dos protagonistas do agro, um dos desafios, né? E agora o excesso de calor, as chuvas intensas, a seca prolongada estão afetando a produção e o mercado. E claro, os produtores ficam sem saber o que produzir em condições tão extremas. Frederico, quais as produções mais afetadas pelas ondas de calor, por exemplo, que agora a gente está entrando nesse verão aqui? Joyce, em relação comparando esse ano ao ano anterior, nós estamos com um ano mais frio, o que é bom para as lavouras, né? Porque elas transpiram menos. Você tem uma situação na lavoura que chama o diferencial térmico, né? Amplitude térmica. Principalmente nas culturas de cereais, soja, milho, enfim, as culturas de cereais de modo geral, elas gostam de dias quentes e noites frescas, né? E nós estamos tendo essa realidade aqui no país, completamente diferente da última primavera e do último verão. O que nós tivemos agora foram chuvas bastante esparsas, né? Ou seja, irregulares ao longo de todo o país. Então nós tínhamos aqui uma chuva bastante pronunciada na região sul até aqui o meio do estado de São Paulo e faltando chuva em regiões como Goiás, Mato Grosso do Sul, que agora regularizaram, né? Agora depois da passagem dessa frente fria que causou aqui na capital de São Paulo diversos problemas aí com queda de árvores, falta de energia elétrica, falta de internet, falta de sinalização de trânsito. Mas essa frente fria, ela conseguiu romper essa barreira e banhou bem essas regiões que estavam com problemas de reposição hídrica no solo. O calor em si, nessa época do ano, ele é característico do verão, né? Então, o que a planta não gosta? É praticamente o que a pessoa não gosta, né? Então, se você vai a um local e se sente desconfortável, a planta também se sente desconfortável. Então, do jeito que está hoje, você vê dias claros,
depois de uma chuva com um pouco de vento, não logicamente ventania, mas que você tem uma luminosidade alta e noites frescas, que é o que nós estamos tendo agora, você tem uma situação extremamente favorável para o desenvolvimento das lavouras de um modo geral. O que nós tínhamos de problema era que nós vimos aí vários casos em Rondônia, em algumas regiões do Mato Grosso, principalmente na região noroeste e oeste do Mato Grosso, algumas regiões do Mato Grosso do Sul, onde a gente assistiu muitos replantes, né, replantios. Por quê? Porque foi implantada a lavoura e, consequentemente, não houve uma chuva regular e a germinação não foi de acordo com o esperado dentro da janela. E outra questão, Joyce, que é importante aqui a gente colocar, e aí nós já começamos lá no estado do Paraná, que é o segundo maior produtor de milho safrinha do Brasil, é que por causa dessa situação de dias mais frios e o calor demorou mais a chegar e as noites mais frescas, provavelmente nós teremos um comprometimento da janela de safrinha. Então, a soja que está hoje implementada, ela não vai sair a tempo de dar espaço ao milho safrinha, então nós devemos ter uma redução de área de milho safrinha. E as chuvas, né? Você colocou aqui, tanto o atraso como o excesso também aí acaba influenciando no ciclo produtivo das culturas, né? Com certeza. A falta, como a gente falou aqui, principalmente no início, você tem um problema de implantação, né, de germinação das lavouras, você ter o start inicial da cultura, e quando você tem o excesso, quando você tem o excesso de água, você satura o solo e você não tem oxigenação. Aí causa problemas de ordem fitossanitária, principalmente os fungos de solo, né? Porque é como se você encharcar um solo até de um vaso de flor, de plantas, você sabe que não tem aquela sinergia entre água e oxigênio. Então fica só a água saturando aquele ambiente e causa problemas de raiz. E também tem o caso, que nós acabamos de citar aqui agora, que quando você tem chuvas em excesso, normalmente você tem dias mais nublados, né? E esses dias nublados, de um modo geral, eles não são bons para o desenvolvimento da lavoura, porque o sol é a energia que acaba sendo captado pelas folhas e transformando isso em grãos. E essas condições aí do tempo acabam afetando, né, influenciando na renda ou para mais ou para menos dos produtores, consequentemente também no bolso do consumidor. Exatamente. Então, quando a gente fala em condições climáticas adequadas, nós estamos falando em boas produtividades e produtos de qualidade, Joyce. Quando você colhe bem uma lavoura de feijão, uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, de tomate, de algum outro tubérculo como mandioca, batata, quando você colhe bem uma boa produtividade, o produto ele é vistoso, ele é bonito, tá certo? O grão do milho é bonito, a batata é bonita, o grão do feijão é graúdo, é bonito, ele não é disparelho, ele não é quebradiço. Então, quando você tem uma produção, uma produtividade alta, você tem um produto bonito, de qualidade. E quando você tem o contrário, né, uma situação de intempérie climática, você não tem um produto de qualidade, que foi o que aconteceu no ano passado com relação, por exemplo, aos citros e ao café, que aquela seca pronunciada de 23 foi se manifestar em 24, nessas culturas anuais que nós estamos falando aqui, que é café e laranja, aonde nós tivemos aquela grande alta do café e tivemos aquela grande alta da laranja. Ô Frederico, e quais as culturas mais resistentes aí, vamos supor, um calor extremo ou essa irregularidade de chuva? Joyce, são culturas que têm uma baixa demanda hídrica, por exemplo, né? Então, por exemplo, você tem a questão do algodão. O algodão, ele não gosta de muita água, né? Mas ele precisa de água, por mais que pouca, nos momentos corretos. E ele não pode ter chuva, por exemplo, na época da colheita, porque você perde a qualidade. Então, vamos falar assim, o algodão é uma cultura que, entre ter mais ou menos água, é melhor que tenha menos. Ele precisa de pouco nos momentos corretos. No caso da questão do calor que você fala, você tem plantas que gostam do calor. Vamos citar aqui uma que está na moda agora, que está faltando,
muito aí no mercado, que é o cacau. Ele gosta de calor. Mas você tem vários tipos de calor. Você tem o calor ardido, né? Que é aquele calor intenso que chega até a queimar. E você tem o calor abafado, que é aquele calor que a gente encontra, por exemplo, na região norte do Brasil, onde você tem, por exemplo, produção de cacau dentro de vegetação nativa, né? Então, você tem o calor intenso, aquele calor desprovido de vegetação, que não é um calor abafado, aquele calor dificilmente ele é bom para alguma cultura, salvo raríssimas exceções, como, por exemplo, palma, né, que a gente tem o caso do óleo de palma, é uma cultura que ela pode ter um calor alto porque ela tem uma pele grossa, né? A face vegetal dela é muito grossa, espinhosa, e ela aguenta esse tipo de calor e uma baixa disponibilidade hídrica do solo. Aí você tem, no caso de calor intenso também lá em Petrolina, a questão das frutas, mas você pega a questão da cultura de uvas lá em Petrolina, apesar do calor alto, você tem uma maneira de controlar através de telados, né? Dependendo da condição climática que você está atravessando. Frederico, e quanto à pecuária? Essas mudanças, quais as mudanças necessárias para adaptar ao clima intenso, por exemplo? Existem mais possibilidades, porque você tem aquela questão de ambiente fechado, de trabalhar com ar-condicionado, teria mais condições para lidar com a pecuária do que com a lavoura, que a lavoura já é mais céu aberto, é uma dimensão muito maior. Você tem dois tipos de pecuária, né, Joyce? Você tem a pecuária a campo, a pasto, né? E você tem a pecuária leiteira, né? A pecuária a pasto, você tem as raças adequadas para determinadas condições climáticas e geográficas do Brasil. Então, muito fácil, você vai lá para o seu estado natal, Santa Catarina, você vai ver que a maioria do rebanho ele é todo baseado em matrizes europeias, né? Porque são matrizes que se adequam bem ao frio extremo, e no calor, que é um período mais curto de calor, eles não sofrem tanto. Diferente do zebuíno, do Nelore, que a gente vê aí amplamente difundido pelo Brasil, que já é uma raça de origem indiana, que já aí aguenta calor extremo, e ele ganha peso nessas condições, né? Ele ganha peso, ele come mais, ele se desenvolve melhor numa condição de calor, chuva e toda essa situação que a gente encontra aí do centro-norte do Brasil. Enquanto que se você pegar uma vaca holandesa, por exemplo, a tradicional vaca holandesa de leite, e levar para um ambiente desse, isso inclusive tem gráficos, né, que mostram isso, vai subindo a temperatura, vai caindo a produção de leite. Aqui você vai na bacia leiteira aqui da região dos Campos Gerais do Paraná, ali em Castro, Carambeí, Arapoti, ali, que você tem uma grande bacia leiteira, você vê que justamente quando caem as temperaturas é que existe uma maior produtividade de leite, principalmente da raça holandesa e dessas raças europeias, porque elas são adaptadas ao frio por muito tempo. E a gente vê aquela questão que você já deve ter visto algumas vezes, que é aqueles sistemas de arrefecimento dos ambientes em que as vacas de leite ficam, que o gado de leite fica, que tem um ventilador grande atrás, etc., que é para você manter, nessa época do ano, aquele ambiente fresco para você não ter uma queda tão grande da produtividade de leite. Então, você veja, os dois são vacas, né? Os dois estão no mundo da pecuária, né? A vaca holandesa, a vaca Jersey, etc. E você tem o Nelore e os outros zebuínos, mas você tem uma adaptação genética totalmente diversa, né? E que uma precisa de calor
para comer, se desenvolver, produzir leite, carne, etc. E a outra é o contrário, você precisa de baixas temperaturas, que você vê que é quando elas expressam as maiores produtividades de leite, é justamente nas épocas de inverno mais pronunciado. O clima é um dos fatores que influenciam na produtividade e renda do produtor. Se estiver bom para o produtor, bom também para o consumidor. Obrigada, Frederico. Obrigado, Joyce. Obrigado a você que está toda terça-feira aqui conosco, acompanhando Da Porteira para Dentro. Samuel, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Mais uma vez, o canal está aberto, volte sempre. Obrigado, Joyce, e aos demais telespectadores. Gratidão a você que nos acompanha. Força do Agro, o melhor do Brasil, começa no campo.